Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, a Fabiana Silva, e esse é o nosso Mulheres de Esperança. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os papéis no casamento. Segundo a pesquisa do IBGE de 2022, houve mais de 420 mil divórcios no Brasil. É um número muito assustador e triste, né, Rê? É verdade, é triste mesmo, porque aquela frase, né, tão linda, e até que a morte os separe, e infelizmente tem acontecido cada vez menos, né, as pessoas têm se separado, e às vezes até depois de poucos anos casados, né, e a gente vai tentar descobrir o porquê, vai tentar voltar aos papéis aí do homem e da mulher no casamento, resgatar o que é de bom, de belo, de bonito no casamento, e a gente vai ter um convidado muito especial para nos ajudar em tudo isso hoje. Então fica com a gente, que a gente volta num instante. Querido ouvinte, nesse episódio, como a gente orientou, vamos conversar sobre os papéis no casamento, vamos relembrar, né, quais são esses objetivos, esclarecer, também orientar. E para esse episódio, a gente convidou o querido pastor Kleber Lima, que é apresentador aqui, né, do Família Hoje, é pastor, é também produtor. Então, pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Mulheres de Esperança. É sempre um prazer para mim. Toda a programação da Rádio Transmundial é muito inspiradora. E ainda mais, né, programas como esse, Mulheres de Esperança. O título desse programa é maravilhoso e o conteúdo que ele apresenta fica nesse mesmo nível, né, de excelência. E fico feliz pelo convite, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigada, gente. A gente que está feliz com a sua participação, pastor. Como a gente comentou na abertura do programa, muitos casos de divórcio no Brasil aconteceram recentemente. E outros dados que eu descobri, por exemplo, a média de casamentos tem sido em torno de 13 anos, né? A guarda compartilhada de filhos pequenos, né, menores de idade, 38%, ou seja, algo muito preocupante tem acontecido entre as famílias, né? Mesmo no nosso meio cristão, algumas pessoas não têm conseguido manter o propósito de se manterem unidas, manterem casadas. Será que muitas pessoas estão confusas sobre o que é o casamento, sobre essa questão da felicidade? E o que tem motivado tantas separações? O que o pastor pode nos orientar? Não, sem dúvida alguma, muitos se casam sem saber exatamente o que é o casamento, qual o propósito do casamento, né? Quase sempre o casamento entra numa perspectiva de propósito, de projeto pessoal de felicidade. Então, assim, eu me caso porque eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, e eu vou encontrar alguém, e eu vou buscar, né, primeiramente alguém que se encaixe nesse meu projeto de felicidade conjugal. Então, você coloca nessa gaveta aí os sonhos, né? As meninas falam mais disso, né? O meu sonho desde pequena foi casar, entrar de branco e tal. Os rapazes são menos emotivos, mas igualmente interessados nisso. Dizem, não, meu projeto é uma família, ter filhos, tal, blá, 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 vai mais ou menos por aí. Uma fala menos, talvez menos emotiva, mas também com grandes expectativas, seja para um lado, seja para o outro, de achar alguém que se encaixe, um Lego conjugal que se encaixe no espaço que tem ali no seu coração. Este é um engano que pode custar muito caro, né? Porque, na verdade, nós nos casamos, ou pelo menos devemos nos casar, para cumprir o propósito que Deus nos entregou lá desde o vovô Adão e a vovó Eva, que é a mútua complementação. Casamento é um projeto de complementação mútua, né? E eu não me caso para ser feliz, mas ao amar alguém, a me propor a amar alguém e ter com essa pessoa uma aliança conjugal, amar esta pessoa me fará feliz. Só que amar uma pessoa imperfeita, vamos nos lembrar disso, né? Então, naturalmente, isso tem sido um problema cada vez maior pela compreensão cada vez menor em relação ao propósito do casamento, o propósito original. É como se você quis comprar um carro imaginando que ele pode virar um helicóptero, e isso não vai acontecer. Então, o propósito precisa estar bem claro para que as expectativas e, consequentemente, as ações se alinhem, né,
e as coisas sigam um caminho natural de ajustamento. Aproveitando então nessa linha do que você está comentando com a gente, essa ideia de casar para ser feliz é muito latente, porque primeiro que o ser humano busca a sua autossatisfação, o seu prazer, né, o seu bem-estar, mas também a gente está numa sociedade que diz que é isso mesmo. Você vai até num psicólogo que não é cristão, ele vai falar: "Não, mas você tem que ser feliz", já não tá, então já não faz mais sentido, né, como se tivesse perdido o encanto, a beleza, não, você não tá feliz, então é como se tivesse algo errado. Então, até pensando um pouquinho antes, Kleber, que eu sei que você vai falar aqui para um público que já é casado, mas então para aqueles que têm a chance de começar também direito, quando a gente fala que você vai casar para fazer o outro feliz, não estamos dizendo que Deus não queira a tua felicidade, né? Mas, Kleber, como buscar então essa felicidade para quem está se sentindo infeliz antes de casar e mesmo durante o casamento, não esperando que o outro seja a felicidade dela? Então, Renata, eu sempre compreendo e digo sempre que o projeto conjugal, ele é um projeto que precisa começar desde o início colocando Deus nessa história, né. Também eu gosto de repetir que Deus não exatamente escolhe para nós quem será o nosso cônjuge, né. Você tem um caso que foi o primeiro e eu acho que parou por aí, de Adão, quando Deus falou: "Ó, a mulher está pronta, é essa daqui", né. E na primeira oportunidade Adão fez: "Ah, também a mulher que o senhor me deu", ou seja, né, já culpou a Deus. Eu acho que ali brincando evidentemente, Deus falou: "Então daqui para frente cada um vai escolher o seu par, né. Vamos parar com esse negócio de que senão vocês vão ficar me culpando o tempo inteiro". Então, a escolha de alguém, ela antes de tudo precisa, constar nesse convite: "Deus, eu sou muito, inclinado a fazer escolhas ruins, o meu olhar não é tão bom assim, então por favor me ajuda". E aí nesse processo, buscar alguém, que esteja antes de tudo também alinhado com esse propósito. É sempre bom a gente lembrar, se você escolher alguém que ame a Deus mais do que a você, isso já vai ser uma grande vantagem, porque com certeza, em algum momento você vai frustrar essa pessoa vai frustrar você, e o amor de Deus nessa união vai fazer toda a diferença para completar essas brechas que a nossa humanidade deixa e não são poucas, né. Então, o ponto de partida é esse: "Deus, então vamos lá, o senhor vai me orientando e eu vou seguindo". É claro que a partir daí, eu gosto de pensar que nós temos um espaço na nossa psique, como se fosse um vão mesmo para ser completado de um quebra-cabeça, sabe, aquela pecinha do quebra-cabeça, e a gente sai pela vida procurando alguém que se encaixe com isso, né. Então, você não vai encontrar tanta gente assim que se enquadre nessa sua expectativa, mas vai encontrar aí 4, 5, 6, alguma coisa assim, e aí, naturalmente as coisas vão acontecendo. Às vezes você escolhe essa pessoa não te escolhe, então aí você vai para outra, né. Porque é um processo mútuo de escolhas, né. Você escolhe alguém que te escolhe, então precisa ser nesse patamar. E a partir daí, os 2 concordarem com aquilo que é fundamental no casamento, né. A gente pode, né, depois falar um pouquinho mais sobre esse fundamento, que é exatamente é fundamental. E pastor, pensando então, a gente falando aqui sobre papéis no casamento, pensando em termos psicológicos, né? O que o pai representa para os filhos e o que que a mãe representa, né? Tem coisas que se a mãe fizer no lugar do pai, se posicionar alguma situação diferente para ela e vice-versa, se o pai também. Isso pode fragilizar a estrutura emocional dos filhos? Então, Fabiana, é muito oportuna a sua pergunta, porque há questões que não são muito visíveis, mas elas são fundamentais, apesar da gente não observar, tá? Vamos olhar o nosso ar, né? Enquanto a gente não está vendo o ar que a gente respira, é um sinal bom, né? Porque se a gente estiver vendo que esse ar está muito sujo, isso é um problema. Então vamos lá. A figura materna, quase sempre, ela está ligada à formação da identidade dessa criança. Então, quando, por exemplo, nós encontramos na Bíblia referências sobre isso, a gente vê a mãe de Moisés, por exemplo, que teve um tempo pequeno com ele, relativamente pequeno, mas exatamente na primeira infância, que é o fundamental, dizendo para ele: "Olha, filho, você é hebreu, você é hebreu". Então, ela transferiu para ele um senso de identidade bem estabelecido, bem forte, o que seria fundamental depois lá na adiante, porque ele passaria pelos corredores do palácio do faraó, ele ia ter muito
ele ia ter uma boa formação, Deus estava trabalhando em tudo isso, mas o fundamento que tinha a ver com a identidade dele, a mamãe Joquebede já tinha estabelecido ali. Ok? Então, a figura materna está muito ligada a isso. Depois eu volto para fazer um comentário sobre isso. E o pai, por sua vez, está muito ligado ao senso de direção dessa criança, ao senso de propósito pessoal. É mais ou menos como se a mãe, nos primeiros anos de vida, ajudasse essa criança a reconhecer quem ela é, e depois o pai dissesse o seguinte: tá, então agora você vai por aqui. Você vai nessa linha, você vai nessa direção. Quando a gente olha, então, na nossa sociedade, nós vamos encontrar pessoas com problemas de identidade, quase sempre porque esse processo de formação nessa identidade pode ter tido aí questões difíceis com a mamãe, né? Às vezes a mamãe não soube transferir isso, ou mesmo o indivíduo, não vamos colocar essa conta toda nas costas dela, não soube assimilar isso, e ao mesmo tempo o pai. Se a gente observar, inclusive, a gente vai ver mais pessoas perdidas no mundo, e isso é uma consequência da falta da figura paterna, muitas vezes. Quando você me pergunta, então, tá, então se trocar, se o pai fizer o papel da mãe do pai e tal, veja, é preciso a gente primeiramente reconhecer que há situações em que tem um dos dois só criando, porque o pai morreu, a mãe morreu, ou abandonou. Então a gente tem um número bastante favorável à questão da mãe, ou seja, aquela mãe que cria essas crianças, 4, 5, 6 filhos sozinha. Isso é mais comum do que o contrário, embora também exista o contrário, né? Então, nesse caso, essa mãe vai precisar cobrar o escanteio e correr para cabecear, ela vai precisar cumprir os dois lados. E há muitas mães que fazem muito bem esse papel, né? Tanto elas ajudam essa criança a saber quem de fato essa criança é, como dá para ela um bom senso de direção. Mas as distorções, elas estão aí, né? Muitas vezes a mãe não cumpre esse papel por, né, motivos variados, que a gente não vai ter tempo para explorar aqui, e às vezes o pai entra nesse lugar e ajuda essa criança a construir uma identidade, né, um pouco mais ajustada, e o contrário também, às vezes o pai não cumpre o seu papel e a mãe cumpre lá. Agora, é sempre bom que essa criança, e esse adolescente tenham essas duas referências bem estabelecidas. Por quê? Porque a figura, materna vai trazer para ela esse senso de acolhimento, de receptividade, né, e o pai é o senso de segurança. Quando essas inversões acontecem, você pode ter alguma dificuldade nessa construção dessa psique aí dessa criança, desse adolescente, e depois lá na frente um adulto confuso. E a gente não quer que ninguém saia confuso do programa de hoje e dá para sim, para reajustar. Tem tempo, né, querido Kleber, algum tempo que foi perdido, mas agora, se você já está recebendo esses conselhos, já está percebendo o quanto isso pode revolucionar a sua vida, da tua casa, do teu casamento, fica aí que a gente volta já já. Estamos nesse bate-papo de hoje tão especial aqui com a presença do pastor Kleber, né? Já nos esclarecendo coisas importantes, né, Rê, sobre a questão da troca de papéis, né? A questão das necessidades da gente entender o que é o casamento. E, pastor Kleber, o casamento tem muito a ver com valores, né? O que a gente enxerga de valores, o que o homem e a mulher vão entregar ali de valores no casamento. Pensando, então, nesses valores, o que o casal não deve abandonar para que o casamento seja perene, siga até o propósito do Senhor ali, até o fim. Sempre tendo em referência, Fabi, o alvo. Porque se a gente não tiver um alvo e esse alvo não tiver claro para os dois lados, a chance da gente se perder nessa relação é muito grande. Então, qual é o alvo? Estamos trabalhando para que nos completemos como casal. Então, vou pegar aqui o meu caso, né? Vânia e eu, 28 anos de casados, com a graça de Deus. Então, eu preciso, no meu papel como marido, eu preciso ter claramente que eu devo fazer o que eu puder fazer, o melhor, ser e fazer o que for possível, para que a Vânia seja completada como pessoa, para que ela cresça como pessoa, para que ela amadureça como pessoa. Então o meu vetor de esforço está voltado para ela, e é esperado que o dela esteja voltado para mim também. Então é assim. Então esse é o alvo. A gente não pode perder esse objetivo de vista. Agora, uma vez colocado isso, quando a gente fala de valores, nós estamos falando de prioridades. E eu quero citar duas delas aqui. A primeira delas, pense no casamento. Então nós estamos indo
Vamos usar uma metáfora aqui. Vamos sair de São Paulo e vamos para Goiânia, né? Então, o alvo lá, Goiânia, é o nosso propósito conjugal. É onde nós queremos chegar. Não importa se vivermos até que a morte nos separe, 5, 10, 50, 60 anos, mas esse é o nosso alvo, chegar lá. Agora, para chegarmos até lá, temos uma estrada. Que estrada é essa? E aí eu entro no primeiro valor. É a estrada do amor. Muitos casais erram quando pensam que o amor é o propósito do casamento, e não é, porque o amor é a estrada que nos leva ao propósito, o amor é o caminho que nos leva até lá. E efetivamente, o que que é amor? Amor é um processo de entrega, né? Entrega a alguém que é imperfeito. Eu não estou me entregando para alguém que não me frustra. Eu não me entrego para alguém que não me desaponta. Pelo contrário, assim como Jesus se entrega para todos nós que somos tão difíceis, né? Eh, da mesma forma, eu me proponho a entregar meu coração, entregar o melhor que eu tenho para alguém que, independente do retorno, deve ser alvo desse meu objetivo. Então, o primeiro valor é o amor. O amor essa é uma estrada que não tem para trás, não tem marcha ré, ela só tem ida para frente, entendeu? Nós precisamos valorizar isso, ou seja, amar sempre. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, o que que nesse caminho, o que que nós queremos? Como é que eu parametrizo? Como é que eu sei se eu estou amando cada vez mais? Aí entra o segundo valor, que é a verdade, né? A verdade aprofunda esse amor. A verdade, ela torna esse amor mais denso, mais consistente, né? E aí eu gosto de brincar, eu tenho dito isso no meu programa, eu tenho dito isso no material que a gente escreve, dizendo o seguinte: o amor e a verdade são duas realidades indissociáveis, inseparáveis, porque o amor sem a verdade, ele é bajulação. Tem muitos casais que se bajulam, mas não se amam, né? Amor sem verdade é bajulação, ao mesmo tempo que verdade sem amor é imposição. E aí a falta desse equilíbrio gera muitas deformidades. Então, há algo que eu preciso fazer no meu casamento? Claro que eu preciso sempre manter o meu casamento ajustado ao alvo, virado para o alvo, e sempre andando pela estrada do amor e buscando a verdade. São esses dois elementos que são fundamentais. Agora, como a gente está na última pergunta, né? Fabi, eu quero saber, porque eu vejo muitos relatos de ouvintes aqui, e existem pessoas que não estão andando nem nessa estrada gostosa do amor, nem com esse compromisso com a verdade, infelizmente. E aí dá então para a gente voltar para isso, colocar a vida no trilho de novo. E aí eu vou apresentar algumas situações aqui para o Kleber. Seja para quem passou, por exemplo, por uma questão de traição. E aí agora, às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que ficar casada até o fim, só que aí perdeu a confiança, aí perdeu, né, aquele senso desse amor que você estava falando, né, pra gente, com o amor de Jesus que se entrega. Outros que às vezes dentro de casa estão quase como competidores, né? Então, às vezes aquele casal que tá o tempo todo brigando e às vezes quando tá com a razão fala assim, mas eu não te disse, e ao invés de serem cooperadores, estão ali parece que estão dentro de casa, mas estão totalmente longe, desconectados, num pé de guerra. Ainda dá para voltar para esse trilho do amor e da verdade, Kleber? E se dá, quais são as dicas para isso? Sempre dá, sempre dá. Eu gosto de me lembrar de uma frase que eu ouvi certa vez, repito, e ontem, enquanto fazíamos nossa caminhada, minha esposa e eu, ela citou essa frase e eu falei, é verdade, de que o evangelho é a mensagem do daqui para frente. Daqui para frente. Não significa que a gente deve ignorar o passado, que é simplesmente jogar no quartinho da bagunça, né? Lá quase todo mundo em casa tem aquele quartinho da bagunça que diz, uma hora eu vou arrumar esse negócio, e às vezes passa anos e a gente não arruma coisa nenhuma. Então, a vida da gente, a gente precisa ter cuidado para não jogar nesse quartinho da bagunça. Então, lembrando que a gente vai buscar, andando pelo amor, buscar a verdade. Então, vamos pegar o quartinho e vamos dar uma limpada nele, valendo, né? Então, é a partir daí, por exemplo, que nós precisamos usar. Você vai limpar o quartinho que está bem sujo, vai precisar usar cândida, né? O que que é a cândida do amor conjugal? O perdão, né? É o perdão. Então, vamos colocar isso em pratos limpos verdadeiramente, que não é um processo de acusação mútua, mas é um processo de depuração mútua, né? Dizer, vamos colocar isso no seu devido lugar, porque houve como houve. Às vezes a gente vai precisar de gente que nos ajude, né?
ter nesse processo, né? Porque as emoções estão tão ali à flor da pele, há um sentimento de dor tão forte que precisamos de alguém Muitas que feridas, nos né? ajude a andar. Eu gosto, minha irmã é fisioterapeuta e eu fico vendo às vezes ela mandando vídeos na família, olha essa criança aqui, olha essa não sei o que tal, acho lindo, que perderam os movimentos e depois recuperaram esse movimento, mas tá ali o fisioterapeuta dizendo, vamos lá, um passinho de cada vez. Às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude a fazer esse processo de um passinho de cada vez e colocar. Agora, veja, as pessoas têm os seus limites e o melhor sempre é o perdão, o melhor sempre esse é o caminho, mas sabemos que muitas pessoas, como você falou do adultério, né? Ah, não, ok, tá perdoado, mas eu não dou conta mais de continuar esse relacionamento, esse casamento. Quando eu me lembro do que Jesus fala, quando ele, inclusive falando sobre casamento, ele fala da questão do eunuco, né? Ele diz, há pessoas que se fizeram eunucos, mas isso não é para todo mundo. Ou seja, Jesus deixa uma janela aberta a respeito dos limites que cada um de nós tem. Podemos e devemos perdoar sempre, mas, por exemplo, às vezes esse relacionamento já não vai mais existir como casamento porque foi ferido tão fortemente com um episódio desse. Mas qual o melhor caminho? O melhor é o caminho do amor que perdoa e segue em frente. E eu vou inserir mais uma perguntinha aqui de dicas, né, para os nossos ouvintes, que seria o quê? Qual a forma que a gente auxilia o casal, ou dentro de casa mesmo, na comunicação do casal, o que a gente pode fazer para ajudar, para que o casal seja cooperador um do outro? Porque casamento é isso, né? A gente coopera no cuidado com os filhos, no cuidado da casa, na rotina, mas às vezes tem uns casais que têm um pouco de dificuldade quanto a isso. O que a gente pode fazer para ajudar? Vamos lá. A tendência humana geral é a gente trabalhar em cima do erro. Vamos aprender a trabalhar em cima do acerto. Então, ao invés daquela esposa dizer, caramba, já 2 dias que a louça da cozinha está enorme e você não me ajuda em nada desse jeito e tal. É melhor que ela diga, eu fico tão feliz quando você me ajuda, né? Então, veja, vamos trabalhar em cima daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos, e não depois que acontece o erro, eu vou lá e digo, olha, você não está fazendo isso. Muitas vezes, e algumas mulheres estão dizendo, já falei 10.000 vezes pro meu marido que eu fico feliz quando ele me ajuda, mas parece que ele não tem essa sensibilidade. Então vamos acrescentar mais uma. Eu fico tão feliz quando você dá atenção àquilo que eu falo, né? E ele, em algum momento, às vezes não tem nada a ver com louça, mas você falou alguma coisa e ele deu atenção, e aí você reforça e pode inclusive fazer o ganchinho, falou, e eu vou ficar tão mais feliz ainda quando eu chamar você para me ajudar com a louça e você ajudar. Então aí dá para fazer aquele gancho em relação àquela questão que muitas vezes é um ponto de decepção, não vou nem dizer de conflito, porque louça não chega a acabar um casamento, mas que deixa o pessoal chateado, deixa. Adorei aqui os conselhos tão práticos e pode ser tão gostosa essa vida, né? A gente aprendendo dessa forma. E a gente vai continuar refletindo sobre isso no próximo bloco. Já dizia um pensador, casar é como mergulhar em águas profundas e desconhecidas, onde as correntezas do compromisso e da intimidade nos desafiam a nadar juntos, mesmo nos momentos de mar agitado. Que pensamento bacana sobre o que é o casamento. É um desafio realmente viver uma vida toda ao lado de outra pessoa, com os seus gostos, caprichos, desejos e também sonhos. Mas é também uma grande oportunidade e exercício de amadurecimento e crescimento na vida pessoal. A Bíblia nos fala que casamento é bênção do Senhor, algo que Ele criou para o nosso bem. E Deus usa o casamento para formar uma família e, através da família, Ele pode transformar uma sociedade. O casamento é bom se vivido com respeito, amor, cumplicidade e cuidado. É uma sociedade entre 3 pessoas, Deus, o homem e a mulher. E como toda sociedade, precisa que cada um cumpra o seu papel para que tudo vá bem. Como bem lembrou o pensamento que comentei no início, é o caminhar diário, com compromisso, mesmo havendo incertezas, medo e muitas situações difíceis. E a Bíblia nos conta algumas histórias sobre casamento, e eu quero relembrar da história de Ruth e Boaz, que está lá no livro de Ruth. Ruth, uma moabita, vivendo como estrangeira em Belém, junto de sua sogra Noemi, vai até o campo de Boaz e lá os seus caminhos se cruzam. Boaz, reconhecendo que ela era da família de Noemi, a tratou com respeito, cuidado e proteção. Lhe deu alimento e acalmou seu coração faminto.
sendo posteriormente então o seu resgatador. Foi da vontade de Deus usar a vida de Boaz e Noemi, cruzar as histórias de duas pessoas que estavam sozinhas para formar uma nova história, abençoando a vida deles, lhe dando um filho, um futuro juntos e uma descendência. Deus está presente no casamento. Podemos então, nos momentos mais difíceis da relação, lembrar que estamos no compromisso juntos, que o Senhor está conosco, o seu favor e a sua graça nos acompanha, e para Ele não há nada tão difícil que não possa ser transformado. Ame e zele por seu casamento e trabalhe juntos para que a relação de vocês seja um reflexo de um Deus bom que cuida e protege aquilo que Ele ama. Deus te abençoe. E chegamos ao final do episódio de hoje. A gente brincava até aqui nos bastidores, né? Quem nunca pensou em desistir? Mas mais importante, né, do que pensar nisso é sempre lembrar o porquê a gente tá junto, né? E é esse comprometimento com Deus, com o casamento e saber que dá para ser bom, a arte de saber viver, e o Kleber deu várias dicas aqui de como saber viver e melhorar teu casamento. E melhorar o casamento. Pastor Kleber, obrigada, viu, por sua participação aqui com a gente nesse episódio. Foi muito relevante ter você aqui nos esclarecendo, né, nos lembrando dos propósitos, do que é o casamento. Que Deus te abençoe seu ministério, viu? Prazer para mim. Muito obrigado. E acompanhe sempre o Instituto Família Hoje, onde o Kleber ali, né, tem todo o tripé também, não só dos programas, do atendimento dele, mas também da igreja onde ele serve. E, queridos, mandem perguntas para o WhatsApp 11 974 181 456 ou seu comentário sobre o programa de hoje. Beijo e até o próximo. Beijo, até lá. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.